Olá pessoal, vamos mais um vídeo sobre erros aqui, especificamente sobre erros nas operações elementares de mais menos vezes dividido e sobre o cancelamento catastrófico. Quando eu estiver falando até o momento a gente não tinha feito contas, ok? A gente estava falando de erros simplesmente em pegar um número e colocar no computador. Só para eu colocar um número no computador eu já tinha um erro que ia ser da ordem de epsilon, ok? E agora eu vou começar a fazer contas. Na hora que eu começo a fazer contas, se eu olhar para as 4 operações básicas, elas são projetadas pelo padrão IEEE 754 para que as contas que eu faço com elas tenham erros da ordem ou menores ou igual que epsilon, que é da ordem de 2 na menos 52, ok? Esse erro é bem pequeno. Vamos ver um exemplinho pequeno aqui com um bobinho, que é, por exemplo, se eu pego o número x igual a raiz de 123, ok? Se eu pegar esse número aqui e faço x vezes x, quanto é que vai ser o erro nessa operação? Em fazer a multiplicação de x por x. O erro na multiplicação de x por x, aqui fica meio evidente, né? Ó, deveria dar 123, já que é raiz de 123. Isso aqui dá 123.00014. Quantos dígitos significativos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, isso aqui deveria ter dado 123.00 só zeros atrás, só que apareceu esse 14 lá no final. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dígitos significativos. Isto aqui, o que é 16 dígitos significativos? Se eu pegar o 2 na menos 52, que é o epsilon, está aqui os 16 dígitos significativos, que é aproximadamente 2 vezes 10 na menos 16, ok? Então eu consigo um erro, ó, se eu olhar de quanto é que é o erro, quanto é que é x vezes x menos 123, dá este número aqui. Aqui eu posso pensar, ele está muito maior que o epsilon, né? É que eu esqueci que eu tenho que calcular o erro relativo, não o erro absoluto. Então se eu pego isto aqui, menos isso aqui, e divido pelo 123, ou por x vezes x, eu consigo aqui. Ó, dá para ver que o erro nessa continha aqui em uma operação de ponto flutuante é 0.00 e termina com 11, onde o epsilon é 000 e termina com 22. Então o erro nas operações básicas, é só um exemplo, mas o erro nas 4 operações básicas vai ser da ordem de epsilon. Se vai ser da ordem de epsilon e eu vou ter aproximadamente 16 dígitos corretos, 15, 16 dígitos corretos, eu já não preciso me preocupar com isso. Nas aplicações práticas que eu tenho, 4 casas corretas, 5 casas corretas já está mais que suficiente. E aqui eu estou tendo erro lá na 15ª casa. O que é o problema com isso? O problema é, imagina que cada operação que eu faço eu tenho um erro lá na ordem de 10 na menos 15, 10 na menos 16. Se eu fizer 1000 operações em sequência, dependendo do cálculo que eu estou fazendo aqui, se eles não se cancelarem, eles podem ir acumulando. Então, depois de 1000 operações, o que eu posso ter é que o meu erro seja 1000 vezes esse 10 na menos 15. Então, vai dar da ordem de 10 na menos 12. Isso aqui ainda está muito bom, porque se eu estou com erro da ordem de 10 na menos 12, eu tenho aproximadamente 12 casas corretas. Como eu falei antes, em problemas práticos, pode ser que 5 casas corretas está ótimo. Então eu poderia fazer muito mais contas ainda até que eu viesse a perder os dígitos. Se fosse só assim, a coisa seria bem simples, não teria muito por que ficar estudando esses erros. Só que aí começa a acontecer algumas coisas para alguns casos especiais. Por exemplo, quando eu tento fazer subtração de números que são muito próximos. O que pode acontecer é o que a gente chama de cancelamento catastrófico. O que vem a ser esse cancelamento catastrófico? Vamos ver o exemplo aqui do slide primeiro. Digamos que eu quero fazer essa conta aqui, 0.98, esse número aqui, menos esse outro número aqui. Notem que os dois números estão bem próximos, né? Repete os primeiros 6 dígitos aqui. Note que esse número aqui também, o segundo operando aqui, ele termina em 0,00000. Então repete 6 dígitos. Aqui é o valor exato dele. Um menos o outro, cancela os 6 dígitos da frente e sobra o 0,68, 10 na mesma 16. Se eu for fazer isso aqui numa máquina, usando, por exemplo, 6 dígitos significativos, o que vai acontecer? Se eu pegar o primeiro número e usar arredondamento aqui, por exemplo, por proximidade, esse aqui é o número 0,987625, né? 7625. Quando eu faço menos esse outro aqui, com 6 dígitos eu consigo manter ele. Faço 1 menos 8, eu consigo que o resultado desta conta é 0.1 vezes 10 na menos 5.
Só que esse número aqui é bem diferente desse outro aqui, que é o valor exato, né? Quanto é que é o erro relativo na resposta aqui? O erro relativo na resposta é o... aqui na verdade tá primeiro o erro relativo na entrada. Quanto é que era o erro relativo na entrada? Nesse número aqui, o erro relativo na entrada está só nessa sexta casa. É da ordem de 10 na menos 5 aqui, né? Quanto é que é o erro relativo no outro operando? Aqui é só um caso especial que deu 0, mas vai ser da ordem de 10 na menos 5. E quanto é que é o erro na saída? Se eu calculo o erro relativo na saída de esse número com 10 na menos 16 e esse outro que é 10 na menos 5, eu consigo que o erro relativo na saída é um menos o outro, divide pelo valor dele, faltou um valor absoluto aqui, dá aproximadamente 0,45 ou 45%. Ou seja, esse número não tem mais quase nenhuma validade, eu não tenho um dígito correto nessa resposta, né? Deveria ser 0,6 alguma coisa, deu 0,1 alguma coisa. Vamos ver um pequeno exemplo aqui no Scilab. No Scilab, aqui. Por exemplo, se eu pegar um número x igual a 1/3 e o outro operando é x igual a 0,333333. Ok, ou seja, os dois números estão muito próximos. Notem que eu já nem consigo representar esses dois números no computador, né? Se eu vou guardar o número 1/3, eu consigo guardar até a 15ª, 16ª casa. E esse número aqui eu posso pensar aqui, mas até aqui está correto, por que aparece muito de 9 depois se aqui eu não tenho 9? Na verdade, esse número y e esse outro estão próximos 15 casas decimais, né? Faço esse número aqui, menos esse aqui, eu vou ter um erro aqui nesta casa, também com 15 casas, 16 casas corretas. E quando eu faço um menos o outro, quanto é que dá? Quando eu faço um menos o outro, o valor exato disso, eu vou só digitar aqui, já que eu não vou conseguir fazer no computador, é 0,3333, cancela os primeiros 1, 2, 3, 4, 5 13, 0,1, 2, 3, 4, 5, não, 6, e depois depois continuaria a sequência infinita de 3, né? Então o valor exato dele é este aqui. Quanto que é o valor que eu consigo, na verdade, quando faço um menos outro, x menos y? X menos y eu consigo este número aqui. Então esse aqui é o valor aproximado, né? Quantas casas corretas eu consegui aqui? Eu consegui, se eu comparar o exato, não conto esses zeros na frente, né? Isso aqui devia estar em notação normalizada. Esse ponto deveria vir para cá. E eu tenho o número de 3 que se repetem aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 11ª casa eu tenho um 2 aqui, deveria ter um 3. Então eu tenho 10 casas corretas. Então, note o que aconteceu aqui. Eu tinha 15 ou 16 casas corretas no x e no y. E na minha resposta eu só tenho 10. Então, de uma tacada só, com uma operação de subtração, eu perdi 6 dígitos de uma vez só. Fiquei simplesmente comparando o z exato com o z. Eu tenho só 10 casas corretas, ok? Ou se eu calcular o erro relativo aqui, o erro relativo é z menos z exato dividido por z. Não por x, por z. O erro relativo está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 vezes 10 na menos 11. Então tem o erro de 2 vezes 10 na menos 11. Até o comando format eu posso mudar ele aqui para notação científica, para poder ver isso aqui com expoente, né? Quanto é que é o erro relativo? É 2,6, o sinal não interessa, deveria ter botado um valor absoluto. É 2,6 vezes 10 na menos 11. Então, relembrando novamente, eu perdi uns 6 dígitos de uma tacada só. Imagina se fizer mais 2 operações perdendo 6 dígitos aqui, eu perdi todo o meu número, não tem mais nada nessa resposta. Okay? Então, isso foi o cancelamento catastrófico.